Tudo que a gente come vem direto ou indiretamente das plantas. A gente sempre reafirma isso, porque é preciso que a gente entenda que nós só devemos arrancar uma planta quando estamos abrindo espaço para criar massa orgânica vegetal. E uma das formas inteligentes de o homem fazer isso, arrancar uma planta para plantar outra, é fazer com que ele tenha uma planta o mais adaptada possível às condições climáticas. A gente vai fazendo essa caminhada aqui nessa estrada carroçável e vendo as vegetações de um lado e outro para mostrar a diferença em todos os aspectos entre os elementos que estão plantados de um lado ou do outro corredor feito por uma cerca. A gente vê aí a palma, que é um cacto plantado para a forrageira do gado, e vê as plantas nativas, rasteiras, que nascem aí com as chuvas, que já morreram 30 dias depois da última chuva do ano de 2022, morreram, e não traz mais qualquer forma de benefício se a gente considerarmos apenas a planta como alimento. Mas toda planta tem uma finalidade no contexto da vida, porque mesmo essas plantas secas, mortas nesse sentido de não produzir alimento, porque não tem folhas e o caule está seco, ela ainda traz benefício para a vida, porque essa massa orgânica seca vai se incorporar ao solo, trazendo ao solo tudo aquilo que ela tirou para constituir o seu corpo. Parte dessa planta, dessa água que estava no corpo dessa planta, evaporou para o espaço atmosférico, aumentando a umidade do ar. Não em grande quantidade, porque essa água, como a gente sabe, ela não é tão volumosa, essa água incorporada, integrada ao corpo da planta. Mas mesmo assim trouxe benefício. E de repente nós entramos aqui nesse plantio de um capim. A gente vê aqui as folhas, determinada parte desse plantio, as folhas já desapareceram. Está predominando o caule, ou talo, como a gente chama aqui, que pode passar de 3 metros de altura e com poucas folhas. E nós vamos caminhando aqui para mostrar o mesmo capim com a quantidade de folhas já diferentes. E aí a gente precisa explicar. É a mesma luz solar, a mesma ventilação, o mesmo volume de água, mas não é o mesmo solo. O capim pode até ser uma espécie de uma cor diferente, mas ele tem a mesma compleição biológica. E como a gente sabe, foi plantado na mesma época. Então um capim com poucas folhas, bastante alto, e o mesmo capim com a densidade infinita de folhas em cada caule. Então, se a gente imaginar que isso aí é uma planta que serve de alimento para o gado, a quantidade de massa orgânica que existe, por exemplo, em 1 metro quadrado daquele capim verde claro, é muito menor do que o volume
de massa, volume em metros cúbicos de massa vegetal que se tem nesse mesmo capim aqui, mais verde, mais robusto, mais repleto de folhas, e a gente vê que o solo não é o mesmo. Ali vem de um alto, onde o solo vai desaparecendo à medida que a gente vai subindo para aquele alto, e aqui na baixada, se aproximando da vala do riacho, um solo muito rico em nutrientes minerais, solo de sedimentação que vem se acumulando em milhares de anos. Aqui a gente pode encontrar um solo desse aí com mais de 5 metros de espessura, enquanto que à medida que vai subindo para o alto, o solo vai afinando e pode até zerar, aparecendo subsolo que não tem os elementos que a planta exige para se manter vivo, para se manter viva. Então a gente sabe que aqui nós estamos numa várzea de riacho, um solo muito escuro, solo de sedimentação, rico em nutrientes minerais e matéria orgânica decomposta. E ali ao lado o mesmo capim mais velho, e esse capim deveria ter sido cortado para alimentar o gado ou para fazer a silagem, e assim o capim iria brotar com bastante força, com exuberância, porque nesse momento o capim já chegou ao seu clímax de crescimento, e nessas alturas não tem como ele aumentar a massa orgânica. E a massa orgânica, como a gente diz, destina-se à alimentação do gado, e se o homem tivesse aparado isso aí no ponto que esse aqui está agora, ele iria vigorar com muita massa orgânica. É um capim que tem seu limite de idade em torno de 20 anos, desde que se faça uma coleta dessa massa orgânica para alimentar o gado pelo menos a cada 3 meses, que é o tempo que esse capim vai chegar a 1,20 m de altura com relação ao solo. Muita massa orgânica por metro quadrado, muita massa orgânica por hectare. É muito diferente da massa orgânica natural que a gente vê aqui. Então o homem substituiu as plantas nativas a nível de relva por uma massa que cresce muito mais com as mesmas condições climáticas, e assim produzindo mais massa orgânica, podendo alimentar satisfatoriamente um grande plantel de animais bovinos, criação de gado. E do lado de cá as plantas têm sua vida útil de no máximo 2 anos, eu estou me referindo às plantas rasteiras, e o resto que a gente vê são algarobas, que é uma planta invasiva aqui nessa área do Nordeste, já não produzem as vagens necessárias, que foi a causa de sua reivindicação aqui no Nordeste, porque são plantas que vieram da América do Norte, plantas de desertos, que se adaptou muito bem, ou se adaptaram muito bem ao nosso clima, ao nosso solo, mas chega num ponto que elas não se reproduzem, provavelmente para não haver concorrência entre elas. Então a gente vê que o homem poderia mudar todo esse quadro, plantar nessa várzea, já que nas partes altas não tem como você plantar, porque não tem os nutrientes minerais e outros elementos da vida que formam a vida com a mesma possibilidade que se encontra aqui na parte baixa, que é a várzea que acumula esse solo orgânico rico em nutrientes minerais. 2 várzeas margeando um pequeno riacho que
que provoca toda essa diferença entre as plantas nativas, rasteiras, e o que o homem planta. Quer dizer, uma planta mais adaptada, com maior possibilidade de produzir massa orgânica por muitos anos. Enquanto que as plantas rasteiras nativas aí vivem no máximo 180 dias. Mesmo com o solo úmido, elas não sobrevivem. E agora, nesse momento, a 90 dias da última chuva do ano, ela perdeu toda a massa orgânica, porque evaporou com a água ou secou, e assim, sem água, vida nenhuma consegue se manter existindo. Mas como a gente disse, se a massa orgânica fosse mais adaptada ao ambiente, o homem então teria muitos benefícios em trocar, em arrancar uma planta de vida curta por uma planta de vida longa que sirva de alimentos. Essa é uma situação em que o homem, para sobreviver aqui com a pouca chuva que aparece, porque tem ano que chove menos de 200 milímetros, em 2022 choveu mais de 800 milímetros aqui. Isso aqui tudo era um lamaçal durante as chuvas, água corrente no riacho, nesse pequeno riacho com uma baixada, e hoje ninguém vê. Com apenas poucos dias da última chuva do ano, não tem água e a vida está desaparecendo. Embora que, como a gente disse em outros vídeos, essa massa orgânica que está secando aí não está morrendo, ela está sendo utilizada para fertilizar o solo, e mesmo assim ainda serve de alimentos para alguns seres vivos do reino animal, a exemplo dos insetos, como é o caso do cupim, que utiliza a massa seca para produzir o seu caminho, para se deslocar, ou do seu túnel, se deslocar, fazer sua casa. E ao mesmo tempo consegue tirar o alimento dessa massa orgânica. E aí ainda o ciclo não se interrompeu, o ciclo de vida, porque a planta continua alimentando e mantendo